Olá, tudo bem com vocês? Uma pergunta que a gente sempre responde aí no dia a dia, uma pergunta simples, mas que é sempre importante a gente reforçar. Primeiro, posso cortar o comprimido? Eu posso pegar um comprimidinho e partir ele no meio? Vamos lá, vamos a algumas regras, vamos a algumas recomendações, e em especial vou falar dessa medicação aqui que é o Rivotril, porque ele tem uma característica de ser um pouquinho especial em relação ao próprio comprimido dele e o formato que ele tem com o seu perfil em relação ao próprio corte. Primeiro, tá? Vamos lembrar o seguinte: posso cortar o comprimido? Essa é uma dúvida. Existem várias fontes, se você pesquisar na internet, vai ter gente que fala que pode, vai ter gente que fala que não pode. Eu vou colocar uma regra geral, tá? Que isso vale para todas as medicações, então uma recomendação simples: não pode cortar o comprimido. Essa é uma regra básica. Por quê? Porque quando você corta ele, você não sabe exatamente com precisão a concentração que você tem em cada uma das partes. Além de outro problema que você pode enfrentar. Esse comprimido pode estragar, pode se contaminar, ele tem a possibilidade de umedecer e muitas vezes algumas formulações elas são comprimidos com revestimento. Se ele tem um revestimento, ele tem uma preparação especial, que pode ser para que você tenha um efeito mais longo, uma duração maior da ação do fármaco. E nesse caso não é recomendado que você corte de maneira alguma, além do risco de você perder, de você esfarelar, de perder essa medicação. Porém, existem algumas literaturas e alguns locais onde você encontra informações falando, não, você pode cortar, desde que o comprimido seja sulcado. Quando a gente pensa no comprimido sulcado, é esse cortezinho que você tem aqui, olha, que dá para você ver nessa fotinha do clonazepam, tá? Esse cortezinho, tá, em alguns comprimidos, ele vem com uma marcação. Isso é uma marcação da própria máquina, do aparelho que faz o comprimido, não garante exatamente com precisão se você tem 50% de cada lado da medicação, mas nesse caso, quando você não tem a formulação que você precisa para aquele paciente, talvez você tenha uma medicação, que no caso aqui pode ser, por exemplo, o Rivotril, e você não tem a formulação adequada, você não tem aquela preparação naquela dose específica para aquele paciente, ele vem o comprimidinho sulcado, é uma possibilidade de fazer partir esse comprimido. Então, eles podem ser partidos quando o profissional de saúde precisa ajustar a dose da medicação para alguns pacientes onde você não tem essa formulação pronta, não existe ela no mercado na dose que você precisa. Muitas vezes o laboratório não produz os comprimidos nas dosagens necessárias e aí você precisa fazer esse ajuste. Com o comprimido sulcado, existe uma possibilidade maior de você ter uma precisão do corte e com certeza ter uma concentração mais adequada dessa medicação em cada uma das partes. Então, tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. No comprimido sulcado não é uma garantia que você vai ter 50% de cada lado, mas há uma possibilidade maior de você acertar o corte e conseguir ter uma quantidade mais adequada daquela medicação dentro daquela formulação. Fica aí a recomendação, fica aí a dica, a orientação e, claro, recomendação geral. Não cortar, mas como eu expliquei, em algumas situações isso pode acontecer e pode ser necessário. É o caso do Rivotril, muitas vezes, que a gente vê no dia a dia com essa orientação. Continua seguindo a gente aí, não esquece de acompanhar aí, deixar sua inscrição também. Valeu, até mais.